2, 3, 4. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bom dia! Como é que tá todos vocês? Eu estou bem, estou em paz, estou com saúde, com prosperidade, aqui tá tudo bem. Quero pedir a vocês que deixem seu like, que compartilhem, que divulguem esses vídeos, porque muitas pessoas precisam de ajuda, muitas pessoas se sentem só, muitas pessoas se sentem desvalorizadas, e quando vê esses vídeos, ela sabe que tem alguém que pode contar, né? Então, quando você dá seu like, comenta e compartilha, o YouTube entende que você está gostando, e também para nosso canal crescer, né? Então, eu peço, por favor, que vocês dêem seu like, compartilhe, comente, diga o que é que você está achando do vídeo, diga se alguma coisa mudou na sua vida, com alguma palavra, alguma coisa que eu fiz. Eu vou ficar muito feliz de saber. Hoje eu botei a música Deus Está Aqui, de AC Music. Esse ator e essa atora, né? Eu peço licença para botar no meu canal, que a gente não pode botar nada sem a licença dos autores, viu? Peço desculpa e eu coloco aqui, porque eu não sou uma boa cantora, sei que é chato vocês ficar ouvindo essa música e me vendo, mas vocês podem fechar os olhos como eu fechei e pensar na música antes de começar, pensar em Deus. Por que eu botei essa música hoje, Deus Está Aqui? Porque eu quero fazer uma pergunta a vocês que estão assistindo esse vídeo. O quão Deus é real para vocês? Vocês acreditam que Deus está aqui? Você acredita que Deus está dentro de você? Você acredita que Deus é uma pessoa visível? Ou uma pessoa que está lá em cima, num trono tão inalcançável que a gente nunca pode alcançar? Porque muita crença que a gente tem e que a gente não é próspero e não é feliz, é de que Deus está lá em cima com porrete, tacando-lhe o porrete quando a gente faz as coisas erradas. E não é assim. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Então, o quão real Deus é para você? Você conta a sua vida a Deus ou você conta a sua vida ao próximo, ao outro que não quer o seu bem? Muitas coisas que você conta ao próximo, ele é contra você, só que ele não diz, ele tá lá dentro do seu coração, ele tá, oh, parabéns, você se formou, mas ele tá com inveja. A inveja é uma característica normal no ser humano.
Você só precisa tirá-la ela. Ter aquela invejinha e tirá-la ela. Não, eu posso ser igual a ela ou melhor do que ela. Então, essa música diz que Deus está aqui como um ar que você respira. Minha luta diária esse ano foi para tornar Deus real na minha vida. Porque quando eu tenho uma injustiça na minha vida, quando alguém, eu acho que é injusto, mas eu aprendi que não tem injustiça na vida. Tudo que a gente passa é porque um dia a gente plantou. Tudo que a gente colhe é porque a gente plantou. Então, para mim, não há injustiça. E eu tento, esse ano, colocar Deus real na minha vida. Deus e Jesus Cristo. Porque quando a gente lê a Bíblia, alguém lê a Bíblia pra gente, a gente vê como uma história. Mas muitas vezes depois a gente esquece, a gente não vê a realidade. Deus tem que estar real na sua vida como seu pai e sua mãe é real. Como seu filho é real, sua casa é real, seu carro é real, seu emprego é real. Você consegue ver Deus assim? Você consegue ver a materialização de Deus em sua vida? Quando o vento passa e sopra, você diz assim, é Deus me acariciando. Ali está Deus. Você vê uma árvore linda dando seus frutos. Ali é Deus. Então, ver Deus é muito mais do que ler uma história em um livro. Né? Que a Bíblia é um livro de história do Antigo Testamento, da época de Jesus. Pessoas que viram e falaram do seu ponto de vista. Então, quanto Deus é real na sua vida? Pare para pensar hoje, uma boa meditação para você se aquietar seu pensamento. Ir para o quarto, trancar a porta e perguntar a mim mesmo o quanto Deus é real para mim. O quanto eu sinto Deus na minha vida quando eu estou passando por necessidade, quando eu estou passando por tribulações, quando eu estou passando pela escuridão, pelas sombras. O quanto eu deixo Deus ser real na minha vida. Quando a pessoa faz injustiça comigo, será que eu deixo Deus resolver ou eu mesmo parto para porrada? Isso Deus não é real na sua vida, porque você acha que você deve resolver. E a Bíblia diz que Deus disse, lance seus fardos sobre mim, sobre Jeová. Você lança seus fardos sobre Deus? Realmente? De verdade? Muito poucas pessoas fazem isso. Então, hoje, você pode meditar sobre o quão Deus é real na sua vida, no seu trabalho, no seu emprego, no seu próximo, na sua saúde, no médico que você vai ver. Você vê Deus nele, para ele lhe dar o melhor diagnóstico. Você vê Deus no motorista que está te levando para pedir a ele que te leve em paz. No seu carro, você vê Deus. E Jesus, você vê Jesus real? Eu nunca tinha pensado nisso. O quanto a gente vê que Deus é distante, lá longe, no alto, numa nuvem, e a gente aqui se acabando, brigando, querendo resolver, e eu mesmo faço coisa. Quando Deus se torna real em sua vida, Ele resolve tudo por você. Tudo mesmo. Você não move uma palha sem Ele, porque Ele é real para você. E quando você resolve tudo sozinho, então Deus não é real para você. Preste atenção e olhe se tem alguma coerência no que eu falo. Tá bom? Vamos continuar no livro de Salomão. Um momentinho. Desculpa, eu botei os livros lá longe. Continuando na carta de Paulo. Timóteo, Tiago. Foi Tiago 1, não foi, gente? Foi Tiago 1.
sobre a fé em ação, que o capítulo é grande, então a cada um pouquinho a gente lê, né? Então, a gente leu no primeiro que se você vê o irmão com fome, com frio, e não ajuda, sua fé é morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ação. Eu vou lhe mostrar minha fé por meio de minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também crêem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ação não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente pela fé, né? Muitas pessoas abrem a boca para dizer, eu tenho fé em Deus, né? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu vou à missa, eu vou ao culto, eu vou à reunião, eu sou do salão. E não tem fé em Deus porque não tem obras. Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaque. Não foi isso. Deus jamais, o verdadeiro Deus, ele não aceita sacrifício nem de animais, nem de pessoas. O que Deus quis de Abraão foi a sua fé. A fé que foi a intenção de que ele disse que se Deus precisasse do filho dele, ele daria o filho dele para Deus. E na hora que ele vai matar Isaque, o anjo do Senhor aparece e diz, não precisa, a gente só está provando a sua fé. Quantas vezes você tem um filho, uma filha, e Deus precisa dele lá no céu, e Deus leva, e você blasfema, você não aceita que Deus... Não, foi a hora de seu filho ir embora. Deus quer ele. Você aceita isso como Abraão aceitou? Que Deus diz, eu preciso de seu filho aqui no céu. E ele não contestou? Ou você reclama, fica xingando, entra em depressão? Então a fé de Abraão foi muito maior do que ele falava. Ele apenas diz, não, Senhor, eu aceito, o Senhor quer Isaque e pode levar. Eu vou continuar aqui fazendo sua obra, porque eu tenho muito o que fazer. Então, Abraão foi chamado amigo de Deus através das suas ações. Não foi só da sua fé. Então, agora nós vamos continuar. Então, a gente viu que o egoísmo, todo homem é reto a seus próprios olhos. Provérbio 21:2, sobre egoísmo. Agora nós vamos falar sobre presunção e arrogância. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Provérbio 26:16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Muitas vezes achamos que somos mais espertos do que as pessoas que nos cercam e por isso agimos sem buscar orientações e conselho. É muito mais cômodo agir primeiro e buscar conselho depois. E por acharmos que sabemos mais do que os outros, simplesmente fazemos o que nos se passa pela nossa cabeça. Porém, é essencial aceitar que existem pessoas tão espertas e inteligentes quanto nós, se não mais.
e buscar a orientação dela antes de tomar decisões vitais. Os verdadeiros diligentes aconselham-se com diversas pessoas sábias antes de empreender ações importantes. Então, a arrogância. Uma pessoa arrogante, ela não aceita conselho de ninguém. Uma pessoa arrogante, ela se acha dona da verdade, daquela verdade, e não há nada a ninguém que veja contra. Então, Salomão está nos dizendo que nós achamos que somos espertos mais do que os outros. Só que há pessoas mais espertas do que a gente. Por exemplo, eu posso ser uma psicóloga. Eu cuido de pessoas da mente. Mas vamos dizer que eu tenho uma gripe muito forte. Eu vou dizer que eu sei o remédio que eu vou tomar, o antibiótico que eu vou tomar? Não. Eu vou ter que procurar conselho de quem estudou para falar do assunto da gripe. Então, Salomão está nos explicando que a arrogância é uma característica da preguiça e do homem insensato, do egoísmo. Quanta gente ganha na Mega Sena e perde todo o dinheiro porque não procura conselho, procura especialista para saber como é que eu vou multiplicar aquele dinheiro e não me deixar mais faltar nem para mim, nem para a família, nem para o próximo. Isso é uma presunção. O presunçoso, ele só anda endividado e infeliz, porque ele não aceita o conselho dos outros. Um bom conselho para você ter é ler livros como esse, O Homem Mais Rico que Já Existiu. Tem um homem mais rico da Babilônia, tem Freud, tem sobre o hábito, como você mudar um hábito, tem esse livro também. Tem vários livros falando sobre como você mudar a sua personalidade, falando de como funciona o universo, falando de como Deus responde suas orações. Então, isso também é um tipo de aceitar ajuda, ler livros. Certo que não é tudo que você ouve, que você acredita, você tem que aprender a pensar, a responder as perguntas. Isso que Luísa está falando sobre egoísmo, presunção, isso condiz, isso está na Bíblia. E se está na Bíblia, é um ato que vai prejudicar, bote sempre na peneira. Prejudica ou não prejudica meu irmão? Prejudica ou não prejudica a minha família? Prejudica ou não prejudica outro? Me prejudica também. Você sabe que a gente também se prejudica? A gente também é presunçoso com a gente mesmo? Por exemplo, uma pessoa que só vive servindo ao próximo, que nunca faz nada para si, não compra roupa para si, não se diverte, é fazendo comida, é fazendo isso e fazendo aquilo, e 10 filhos, e marido. Você está sendo egoísta com você. Você também precisa se divertir, você também precisa ser servido, você precisa ir num restaurante e comer uma comida para se sentir servido pelo outro. Você não pode só servir. Se você lavar roupa todo dia, um filho, uma filha pode vir lavar uma roupa para você. Você pode dormir, você pode descansar, você pode sair. Você não tem que ficar escravo do outro de manhã, meio-dia e de noite o tempo todo. Então, quando você está precisando de ajuda, as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre psicólogo. Gente, sobre psiquiatra. Psicólogo e psiquiatra não é para maluco. Só não. É para nos ajudar no nosso dia a dia. Às vezes a gente não consegue resolver sozinho. E as pessoas acham que procurar ajuda é se diminuir, é humilhante. Humilhante é você fazer o que você quer da sua
da sua vida e viver no inferno em vida. O que é um inferno? Inferno, eu li um dia no livro que o inferno é a vida que não deu certo. Sua vida não dá certo porque você não procura ajuda, porque você se acha autossuficiente. Se você não procura ajuda de seus irmãos, que dirás de Deus? Que dirás de Deus? Será que eu estou errado? Será que eu posso fazer diferente? Será que tem 2, 3, 5 caminhos que eu posso ir? Por que eu estou indo só nesse eu estou caindo, quebrando a cara, estou infeliz, não tenho a vida que eu queria. Se eu não tenho a vida que eu quero, que o outro tem, se o outro tem uma vida próspera, uma vida com 10 carros, 50 carros, por que que eu não tenho? Esse caminho que eu estou levando não está me servindo. Aí começa a procurar ajuda de saber o que é que o outro está fazendo. Porque o outro tem saúde. Porque o outro tem prosperidade e eu não tenho. Porque o caminho que eu estou não está sendo certo. Para mim, prosperidade, Deus tem que andar junto. Deus é próspero, Deus é dono do universo, Deus é dono do ouro e da prata, tem na Bíblia. Deus é abundância, Deus é abundância, sem limite. Não é mesquinhez de estar catando moeda, não. E se a gente ainda está assim, alguma coisa está errada na nossa vida. E uma parte dessa é arrogância. É arrogância, com certeza. Egoísmo e arrogância. Ignorância, irresponsabilidade, insensatez. Vamos ver como é que a gente é ignorante, irresponsável e insensatez. Atravessei o campo do preguiçoso e o vinhedo de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de ortiga, sua superfície coberta de espinho e seu muro de pedra em ruína. Provérbio 24, 30, 11. O campo do preguiçoso é cheio de ortiga, ele não trabalha, a casa é toda caindo aos pedaços. Ele não quer trabalhar, ele quer ficar o dia todo sem fazer nada. As causas últimas da preguiça são as ignorância e a irresponsabilidade, ou o que o Salomão chama de insensatez. Muitas vezes ela resulta do desconhecimento de consequência futura dos nossos atos. É mais fácil agir por ignorância do que buscar aprender. Manter-se ignorante e seguir o caminho que oferece menor resistência é simples. No entanto, as consequências dessa falta de juízo podem ser devastadoras. A irresponsabilidade é pior ainda, porque consiste em saber o que deve ser feito e decide não fazê-lo. Então, Salomão está dizendo que é mais fácil a gente agir com insensatez do que com prudência, do que procurar ajuda. E a preguiça deixa a pessoa em ruína, né? Eu vejo muitas pessoas dizer assim, fulano é rico, nasceu em berço de ouro, não sei o quê. Para ele manter a fortuna dele, ele tem que trabalhar. Tem gente que acorda de manhã, 5 horas da manhã, e só vai para casa 11 horas, meia-noite, trabalhando, conquistando. Eu me lembro que eu conheci dois guardas municipais e eles não estavam satisfeitos, eles estavam fazendo faculdade. Ele disse que o dinheiro era pouco e tinha um que tinha uma mulher e uma filha pequena. Ele disse que saía de casa às 6 horas da manhã. Quando chegava em casa era 11 horas da noite, porque depois do plantão dele, de trabalhar, ele ia estudar para dar uma vida melhor. Ele disse, eu preciso dar uma vida melhor à minha família. E não tem, a não ser através de estudo. Mas não é para estudar, para estar diminuindo o próximo, se achando melhor. Como eu vejo muita gente que faz faculdade querer diminuir o próximo, se achar melhor do que o outro, não. A gente se melhora para ajudar o outro também a ver que ele também pode. Ele também pode ter um carro 10, 20, 50, ele pode ir para Disney, ele pode ir para os melhores restaurantes.
ele pode ter uma lancha, ele pode ter uma mansão. É um ajudando o outro, porque o outro não entende, não sabe como é seguir a vida. Eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que eu. A minha vida sempre é esse lema, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Porém, tem decisões que a gente toma, que segundo Salomão, a gente cai na ruína, né? E Salomão termina: preguiça gera mais preguiça. No outono preguiçoso não trabalha, na colheita procura e nada encontra, né? A preguiça pode se espalhar para outras áreas de sua vida. Quanto mais você sucumbir à sua inclinação natural e procurar uma gratificação instantânea, maior ela se tornará até virar um hábito. A preguiça gera um doloroso obstáculo para a realização pessoal. Em Provérbio 15, 19, Salomão diz: o caminho do preguiçoso é cercado de espinho. Né? Então, preguiça gera mais preguiça. Temos que aprender a ser trabalhadores, a ver o que é que a gente quer e se melhorar, sempre trabalhar. Então, nós estamos vendo a raiz da insensatez, a ignorância, o egoísmo, a presunção e a preguiça, né? Ele te cita, o dono do livro cita que quando ele era criança, o quintal do meu vizinho tinha uma grossa cerca viva de espinho. Eu e meus amigos odiávamos quando uma bola caía no quintal do senhor Fausto, porque um de nós tinha que atravessar a duras penas os arbustos de espinho para recuperar e ficava cheio de arranhões. Aos olhos de Salomão, a preguiça cria esse tipo de obstáculo para o sucesso pessoal. Poucos têm capacidade ou vontade de atravessá-la, né? A cerca do vizinho dele era cheia de espinho, e quando a bola caía, eles ficavam todo machucados. Então, Salomão diz que a preguiça gera esse tipo de situação, né? Agora, tem muita gente que vê o sucesso do próximo, do outro, mas eles não sabem as dificuldades, os desafios, as lutas que o outro teve. A gente ainda fica com inveja, né? Mas você quer sair de sua casa às 5 horas da manhã e não ter hora para voltar, para poder você conquistar o que você quer? Não tem outro jeito. Deus não vai cair do céu para lhe dar nada. Porque é até injusto você não fazer nada e querer ter. Você tem que trabalhar, tem que se esforçar. Então, a raiz de todos os males no mundo é o egoísmo, a preguiça, a insensatez, a arrogância. Então, você procure ver se você é arrogante, se você é egoísta, se você é preguiçoso. E o que é que você quer para a sua vida? Você quer melhorar a sua vida? Salomão dá o conselho, Salomão dá, mas você precisa mudar. Você precisa ter uma vida reta aos olhos de Deus. Porque Salomão foi reto, foi o homem mais sábio do mundo, mas todo mundo sabe a história dele. Ele se desviou do caminho do pai e acabou louco e assassinado. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que eu espero que esse vídeo traga para vocês boas reflexões de fim de ano, que você possa refletir, que você possa ir lá em sabedoria e ler o livro de Salomão na Bíblia, que você possa seguir os conselhos que você achar válido. Só funciona se você acredita. Só funciona se você realmente achar que deve. Não adianta eu falar aqui se você não acreditar, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe poderosamente sua família, que a luz branca de Cristo esteja no seu lar, na sua vida. E
eu aqui acabo e digo: Deus que está em mim está saudando o Deus dentro de você. Um abraço e um beijo. Fiquem com Deus.